Nós vamos continuar falando sobre as redes neurais recorrentes, mais especificamente sobre LSTM, analisando uma série de dados temporais. Nós vamos fazer um exemplo aqui em cima de um ativo monitorado aqui através da página Yahoo Finance. Você pode fazer o download do indicador, aqui nós vamos utilizar Microsoft Corporation como exemplo. Você pode escolher a série que você quer, né, o tempo que você quer essas ações aqui e fazer o download de um arquivo CSV. Então, eu preparei aqui alguns exemplos baseados no laboratório aqui de predição de preço de ação. Você pode analisar aqui, nós vamos fazer o download do arquivo do Microsoft, numa planilha de CSV. Então, primeiramente eu tenho que vir aqui no Microsoft Corporation, o ativo que eu quero, escolher o tempo que eu vou pegar o máximo, que é o tempo que eu tenho todas as cotações, e vou fazer o download desse arquivo aqui, clicando, fazendo o download da planilha DMS, fazendo o download aqui do nosso arquivo CSV. Voltando para o nosso Colab, eu vou fazer uma importação, eu vou fazer aqui o upload desse arquivo para cá. Você vem aqui, escolhe o arquivo e joga ele para cá para o nosso Colab. E aqui eu vou fazer o primeiro tratamento dessas informações. Começando fazendo a importação do Pandas, né? Verifique que eu faço aqui, eu tenho o período desde 1986 até 19/4 de 2024, ontem, né? E aqui eu consigo visualizar que tem valores de abertura, de volume, de fechamento e tudo. Mas eu não vou utilizar todos esses dados nesse exemplo aqui, eu vou focar apenas nessa coluna aqui de fechamento do valor. Bom, vamos dar uma organizada nesse dataset antes de começar a construir o nosso modelo. Primeira coisa, o que é importante para mim nesse momento é a data e o valor de fechamento, essas duas colunas. Então eu vou apenas tirar esses dois do nosso data frame. Agora sim, eu tenho dia a dia os valores dos fechamentos. Observe que tem dias que eu não tenho essa negociação. Eu tenho 17/3 e depois eu tenho 18, 19, ok, mas cadê o 15 e o 16? Eu não tenho, tá? E provavelmente deve ter sido um fim de semana, então eu não tenho valor de fechamento para 15 e 16. Então eu tenho que lembrar que eu tenho alguns furos nessa sequência de datas aqui, tá bom? Vamos analisar esse campo data. Se você olhar ele através dessa coluna, você vai perceber que na verdade ele é um objeto do tipo date e eu preciso preparar ele para a gente poder manipular essas datas, que é como se fosse uma string, né? Eu tenho que quebrar aqui o ano, e o mês e o dia. Então vamos utilizar uma função aqui do datetime para fazer essa separação aqui através dos hífens, né? Separando aqui os campos e quebrando a minha string. Aqui a gente pode ver um exemplo, como a gente vai retornar aqui. Eu tenho separados o ano, o mês e a data. Bom, agora a gente pode aplicar isso a toda a nossa data frame, né? Corrigindo essas posições aqui. Visualmente ele não mudou nada, né? Parece a mesma coisa, mas agora eu tenho um outro tipo de dado. E se você analisar o que foi alterado, nós precisamos apenas mudar esse campo para tipo datetime, ok? Agora a gente tem informações do tipo datetime e não mais os objetos. Bom, para tirar vamos primeiro tirar esse index, né, que a gente tem para colocar como índice a data. Então eu tenho a data como índice e os valores de fechamento aqui. Bom, agora vamos analisar o que a gente tem na coluna close. A coluna close são valores de fechamentos, né? Então vamos ver os dados que a gente tem nela. Olhando durante todo esse período, desde quando começou a negociar as ações até a data de ontem, né, a gente vê todas as flutuações que houveram nessas ações, né? Teve algumas subidas aqui, estabilizou um pouco, depois de 2017 ele começou a subir e teve uma queda de novo e continuou subindo. Então a gente consegue visualizar todo o volume, todo o valor dessas ações aqui, toda a sua série temporal. Vamos primeiramente trabalhar com esses tipos de dados aqui, para que a gente possa organizar eles no nosso treinamento do LSTM. Uma função que nós vamos precisar é converter isso aqui para NumPy, né, para um array NumPy. Então aqui tem uma função que vai definir uma janela de tempo que ele vai fazer essas conversões, e aqui é importante
lembrar que eu tenho que definir que o target é o valor que eu tenho da ação e eu tenho valores que eu vou gerar baseado nele, né? Então eu vou basear num dia anterior e no outro dia antes. Então eu tenho aqui, se você olhar aqui, nós temos uma coluna nova aqui de target, que é a data da negociação, e eu tenho o valor lá, que é aquele valor close. Só que eu coloco valores target -1, target -2 e target -3, ou seja, 3 dias antes e o valor que foi negociado, aquele fechamento daquele ativo. Então, tem no dia 18/3/86, 3 dias antes, e eu tenho esse valor aqui. Lembrando que 18/3/86 foi o primeiro registro dessa ação, então eu não tenho como estimar esse valor aqui. Então, eu vou fazer um ajuste nessas datas aqui. Mas a partir de ontem dá para ter certeza, ó, tem 19, tem 18, tem 17, e os valores que foram de -1 dia, -2 dias, -3 dias de cada um deles. Por que eu quero isso? Porque eu quero ter mais valores de entrada no meu modelo, né, de treinamento, que eu passo então 3 dias antes, e o valor que eu quero prever que seria o meu target. Então eu tenho os valores de X e os valores de Y aqui para a gente fazer esse modelo aprender. Então vamos primeiro separar então essas informações, quem é o X e quem é o Y, né, meus valores de entrada e meus valores de predição que eu quero prever. Vamos organizar isso aqui. Agora nós temos 9.600 registros. Na coluna, esse aqui de datas, né? Na coluna X eu tenho os três colunas, né? Que é dia -3, dia -2 e dia -1. E aqui eu tenho o valor da coluna Y, que é o que eu quero prever, o meu alvo, tá? Ok, agora já que está separado o que é o X, o que é o Y dos meus dados aqui, eu vou separar entre treinamento e validação, né? Eu tenho as datas de treinamento, o X-Train e Y-Train. Então, até 80, ou seja, 80% dos dados eu vou utilizar para treinamento, mais 10% para teste e mais 10% para validação. Então, aquela prática que a gente já tem costume de fazer. Separando, então, meus dados, plotando aqui, ficaram assim, né? Essa primeira parte aqui do 80% para treinamento, depois eu tenho validação e eu tenho o teste aqui, essa parte verde. Bom, agora estamos com esses valores separados nas minhas matrizes. Vamos então para o nosso modelo em LSTM. Vamos utilizar aqui do TensorFlow, né, o modelo sequencial, e otimizador a gente vai usar o Adam para a gente construir. Uma rede bem simples, né? Eu vou ter uma camada de entrada aqui com 3 colunas, né, de valor target -3, -2 e -1, que foram os nossos X, e aqui a quantidade, a camada de LSTM que a gente está colocando aqui, né, 64 neurônios. Na camada de saída, aqui que eu tenho é de um valor só que a gente vai ter lá na saída, uma predição apenas. A compilação a gente vai utilizar a função de perda do mínimo erro quadrado, e aí temos aqui a taxa de aprendizado está em 0,0.001. Isso aqui você pode ajustar, né? Você vai ter que fazer alguns experimentos quanto a isso. A nossa métrica vai ser a média absoluta do erro absoluto, e faremos então o nosso treinamento por 100 épocas. Tudo bem? Então vai começar o treinamento aqui, a gente já volta assim que concluir essa parte do treinamento. E voltamos aqui então com o final. Ele treinou por 100 épocas. Vamos fazer então a observação dos resultados que a gente tem. Vamos analisar então as predições feitas em cima aqui do nosso treinamento. Eu observo que a linha aqui laranja e a azul, né, tá uma em cima da outra, estão sobrepostas, então ele aprendeu todos esses valores aqui, né, durante o nosso dataset de treinamento. Com o nosso dataset de validação, a gente pode observar que ele teve uma diferença aqui. Por que aconteceu? Esse aqui é as observações de validação, e aqui em determinado momento, a partir de 2016, observe que houve um distanciamento aqui, né, desses valores que a gente teve aqui da predição e do valor observado. Vamos ver como saiu no dataset de testes, né? O dataset de teste, observa aqui, é o nosso observação de teste, e aqui a nossa predição.
mais diferente ainda. Aqui ele já ficou um pouco diferente, né? Começou a distanciar e foi se afastando, e aqui ficou mais distante ainda. O que está acontecendo aqui? Vamos olhar todos no mesmo gráfico, né? Vamos juntar todas as informações aqui, tudo no mesmo gráfico. Olha, jogando sobrepostos, olha o que aconteceu. A gente tem a predição aqui, esse comportamento que seria o esperado, né? O real, e mais em determinado momento esses valores começaram a se distanciar aqui e foram apenas mantendo essa outra predição aqui, mas muito diferente aqui. O que está acontecendo aqui, os dados reais eles têm uma certa tendência, né, por aqui até 2016 aqui, de manter e assim ele conseguir prever em cima disso daqui. Mas a partir do momento que os dados começaram a ficar muito diferentes, né, o LSTM ele não conseguiu analisar essa mudança brusca de comportamento aqui nesse índice. Observe que ele não conseguiu porque ele estava treinado até aqui, que foram os valores que eu usei para treinar. Então até aqui ele conseguiu uma média, né? Ele conseguiu aprender o comportamento desses dados com essa janela aqui. Mas a partir do momento que a gente foi para o mundo em que esses valores mudaram bastante, aí o LSTM já não conseguiu. A predição dele seria algo parecido com o que tinha antes que ele aprendeu, mas na realidade aconteceu outra coisa. Então, para a gente evitar esse tipo de acontecimento, quando a gente está fazendo uma predição numa série temporal, é importante analisar qual a janela que está sendo observada. Se eu utilizar todos os meus dados desde 86 até 2025, houve uma flutuação muito grande. Então, essa flutuação ela é prejudicial para o modelo, porque ele não conhece essa medição aqui, esse comportamento estranho que aconteceu na rede. Então, por isso é importante a gente analisar a nossa série temporal e escolher qual que é o tempo que eu quero observar, qual que é o tempo que eu quero que o meu modelo aprenda, né? Que tem uma constante um pouco mais próximo do real. Então, em vez de analisar desde 1986, a gente vai definir uma janela onde esses dados já começaram a mudar. Se você analisar aqui a partir de 2017, começou uma diferença muito grande, né, do que tinha conhecimento aqui. Então eu vim aqui no site da Yahoo Finance e vi um trecho aqui, né, que eu peguei aqui, que a gente fica valores que a gente tem aqui de 1º de março de 2022 a 20 de abril de 2024, e a gente vai analisar aqui quais as datas que a gente tem esses valores negociados, e eu peguei então como início aqui a data de 25/3 de 2021 e vou parar aqui em 20/4 até 2023. A gente vai pegar uma janela de tempo um pouco diferente do que a gente estava analisando antes, né, analisando tudo. Agora a gente vai fazer de novo, né, fazer a separação em 80 mais 10, treinamento 10 de teste, e aqui agora observa que agora nós temos um gráfico um pouco diferente, começando em 2021, e a gente tem períodos aqui em que teve alta e teve uma queda aqui, e depois a gente só tem uma novamente subindo. Vamos analisar qual vai ser o comportamento da nossa rede agora, tentando fazer previsões com essa janela temporal. O código ele não mudou nada, só apenas estamos mudando o período que está sendo observado. Então a gente vai treinar novamente aqui o nosso modelo e vamos ver quais são os resultados que a gente vai ter para essa nova série temporal. Claro, agora são menos valores, né? Então isso vai treinar um pouco mais rápido, a gente tem menos dados para treinar agora, e vamos ver os novos gráficos aqui. Esse aqui é baseado no treinamento, né? Então a rede conseguiu acompanhar o treinamento. Vamos ver com base na predição, nos valores de predição, também estão bem parecidos, e vamos então ver como está a predição do modelo, observando esse teste aqui. Agora vamos jogar todos os três juntos novamente, e agora a gente observa que não tem mais toda aquela diferenciação, né? Ela conseguiu aqui fazer bem próximos os valores de teste, os valores da predição já foram parecidos, ou seja, com uma janela temporal menor, ela conseguiu aprender mais nuances dessa flutuação aqui, em vez de fazer aquela predição totalmente estranha, como ela não conhecia aquele comportamento do indicador, ela acabava extrapolando muito nas suas predições. A gente faz uma predição agora um pouco mais realista, com base em uma janela temporal diferente. Bom, o que eu quero mostrar com isso?
O modelo LSTM, ele vai ter uma predisposição a extrapolar esses valores quando ele tem uma flutuação muito grande, você tem uma variabilidade muito grande dessas ações aqui, desses valores. Então, é sempre um cuidado que nós temos que ter. Qual é a janela temporal que eu estou analisando essa minha série de tempo, né, de valores, né, baseados nos tempos. Nesse caso aqui, agora a gente pode perceber que isso meio que resolveu o problema dela na parte de predição, mas isso também é bem variável, né? Depende dos seus dados, depende do contexto, depende do tempo que você está olhando para esses valores aqui. Nesse caso, não é uma estímulo a que você faça apostas em cima desse valor dessa predição, até porque esses valores de predição de ações são muito difíceis de se fazer, porque tem uma série de influências de mercado, de tempo. Nesse caso aqui, a gente teve um período de pandemia de 2021 até 2024, então ele teve uma flutuação baseada em muitos fatores externos à sua série de dados. Então aqui é mesmo para que você observe que, mudando a janela temporal que você está observando, a sua rede pode ter outros resultados, né? Depende da flutuação que você tem na sua rede. Então, mesmo estando bem próximos aqui, ainda não é muito preciso, né? É uma predição baseada na série que ele aprendeu naquele tempo que você deu para ele. Então, fazendo uma simulação aqui, vamos colocar os dados aqui, criando novos dados. Vamos colocar que a gente está criando novos valores e vamos ver como foi a previsão para ele, para esses valores aleatórios, né? Criando uma possível variação no mercado futuro. Observe que em determinado momento, essa versão que a gente criou aqui de forma recursiva, né, apenas gerando novos dados aleatórios de forma recursiva, quando ele vai tentar fazer a predição em cima disso daqui, começa a se distanciar de novo. Olha aqui que agora os valores recursivos, que seriam provavelmente o que o mercado estaria, né, gerando aleatórios, ele teria uma condição, mas a predição continua fazendo aquela flutuação que ele aprendeu no modelo. Então, isso vai ser uma tarefa um pouco complicada, você fazer previsões em cima de um mercado de ação. Tem uma série de fatores que são influências em cima disso. Tá bom? Então, aqui um exemplo bem interessante do que é possível fazer com uma série, uma predição com uma série temporal em cima de uma LSTM. Lembre-se que nós estamos apenas fazendo algumas simulações. Então, nas dúvidas, nós podemos falar na nossa próxima aula. Até lá.